E aí, gente, tudo bem? Então, estamos iniciando aqui mais uma aula, né, para as turmas de segundo ano, dando continuidade aí à discussão que a gente fez na aula passada sobre o processo de industrialização clássica 1, né? Falamos do caso dos países europeus, falamos da Inglaterra e da França liderando aí o processo da primeira revolução industrial e falamos também da Alemanha, né? Que junto com os Estados Unidos liderou aí o processo da segunda revolução industrial. Então, para a aula de hoje, ficou o caso dos Estados Unidos. Então, a gente vai fazer uma discussão sobre como é que se deu o processo de industrialização dos Estados Unidos, né, até os dias de hoje, né? Então, vamos ver se a gente consegue aí, em uma hora aí, tratar desse assunto, que ele é bem amplo e complexo, tá bom? Vamos lá então, né? Deixa eu abrir o slide aqui para que a gente possa ir fazendo a discussão, né? Então, né, a industrialização clássica 2, os Estados Unidos, para a gente poder fazer então uma discussão, né, sobre como é que se deu esse processo de industrialização dos Estados Unidos, nós vamos ter aí que voltar um pouquinho no tempo e na história, né, do processo de colonização dos Estados Unidos, né? No caso, então, de como que se deu isso na América do Norte. Então, alguns fatores eles são importantes para entender, né? Porque quando a gente fala de colonização, a gente tem o nosso exemplo, no caso do nosso país, do Brasil, né, e do continente latino-americano, e na disciplina de história, por exemplo, né, é comum a gente aprender que os países da América Latina foram países de colonização do modelo de exploração, né, e que os Estados Unidos foi, né, e o Canadá no modelo de colônias de povoamento, né, aquela divisão que fazem entre colônias de povoamento e colônias de exploração. Isso a gente aprende lá no ensino fundamental e isso gera aí uma confusão. Por quê? Porque tratar todo o território americano como modelo de colônia de povoamento e toda a América Latina como um modelo de colônia de exploração, né, não leva em consideração as diferenças que a gente teve dentro desses territórios, né? Então você pega, por exemplo, no nosso caso aqui do Brasil, né, existem regiões do Brasil que sofreram experiências de colônias de povoamento, né? O caso mais emblemático em relação a isso é a região sul do Brasil e algumas áreas da região sudeste do Brasil, né? Até o estado do Espírito Santo, lá você tem experiências de povoamento, né? De migrantes que vieram nessa condição. Tá? Então aí a gente precisa agora aqui no ensino médio, né, melhorar um pouco mais essa discussão. O mesmo ocorre no caso dos Estados Unidos. Considerar os Estados Unidos todo como colônia de povoamento também não é um fator correto. Né? A gente tem o norte e o centro dos Estados Unidos que foram colônias de povoamento, mas, por exemplo, a região sul dos Estados Unidos, né, falando da fachada litorânea leste, né, ela foi colônia de exploração também. Né? Então aqui com o decorrer aqui da aula aqui, eu vou tentando explicar um pouquinho melhor isso. Mas algumas coisas importantes em relação aos Estados Unidos que a gente precisa saber. Né? Eles foram ocupados pelos ingleses, né? Então quem fez o processo de colonização lá foi os ingleses, aqui já existe um fator diferente em relação ao nosso caso, né? Que foi aqui portugueses, né? E na América Latina espanhóis, né? Predominantemente. No caso dos Estados Unidos, os ingleses, né, e no caso do Canadá, ingleses e franceses, tá, majoritariamente. Bom, algumas coisas aqui então da diferença entre essas colônias. Né? No caso das colônias espanholas e portuguesas, tivemos alguns fatores aqui que contribuíram, né, para que se predominasse o modelo conhecido como colônia de exploração. Né? Por exemplo, né, no caso das colônias espanholas, elas tinham ouro. Isso não tinha inicialmente
nos Estados Unidos. Então, os ingleses, quando chegaram nos Estados Unidos, eles não encontraram uma fartura de ouro, por exemplo, como os espanhóis encontraram, né, em várias áreas aqui do continente latino-americano. No caso do Brasil, os portugueses tiveram o pau-brasil e o açúcar já logo de cara, né, como uma possibilidade, né, de exploração desse território. No caso dos americanos, isso também não ocorreu, né, para os ingleses, como uma vantagem para os ingleses. Então, resumindo, né, as colônias da América Latina, elas eram, pensando na exploração, muito mais vantajosa para os seus colonizadores do que a colônia inglesa. A colônia inglesa, inicialmente, na verdade, ela era pior, né, pensando em benefícios para o colonizador, ok? Então esse é um fator importante. A Inglaterra, na verdade, tinha uma desvantagem, né, ao colonizar o território da América do Norte em relação aos espanhóis e os portugueses na América Latina. Outra coisa importante, né, o clima da América do Norte, ele é muito parecido, né, pelo menos da fachada litorânea leste, ele é muito parecido com o clima europeu. Então, os produtos que poderiam ser produzidos nesse território são produtos que também eram produzidos na Europa. E pensando na logística da época, isso também não era muito vantajoso produzir nos Estados Unidos, nessa colônia, para levar para a Europa produtos que eram produzidos na Europa também, né? E isso gerava também uma desvantagem aí para os ingleses. No caso das colônias da América Latina, esses países produziam produtos que não eram produzidos na Europa, exatamente por serem áreas, né, de climas diferentes do clima predominante na Europa. Isso também gerava uma vantagem aí para os colonizadores dessa América Latina. Então, resumidamente, o custo de produção para se fazer na colônia da América do Norte, onde se dava início dos Estados Unidos, ele era maior do que para fazer na América Latina, isso pensando numa produção voltada para a Europa. E isso então levou prematuramente a uma vantagem nos Estados Unidos, que foi o quê? Desde o início do processo de colonização, eles criaram um mercado interno para abastecer essa colônia. Porque, como era uma colônia pobre, né, comparada com as colônias de exploração, o que acontecia? Não havia muito dinheiro para se comprar da Europa. Então, isso gerava, por necessidade de sobrevivência desses migrantes que foram colocados ali, a necessidade de geração de um mercado de produção interna muito mais do que o que foi ocorrer, por exemplo, no Brasil. Né? A gente vai ver, quando for estudar lá a parte do Brasil, que o Brasil só foi dar início a processos maiores, né, de manufatura e industrialização com a vinda da família real para o Brasil. Isso já lá no século XIX, muito mais tardiamente. Tá? Então, mas isso é uma outra discussão também, vai ficar para uma outra aula. Então, esse é um fator importante. Né? A gente às vezes fica com aquela imagem de que os Estados Unidos, por ser a maior economia do mundo, é um país que lá, desde o início, teve vantagens. Na verdade, eles viraram vantagens, né? Mas o que era uma desvantagem? Que era exatamente o atraso econômico dessa colônia, em virtude do que se era possível produzir ali, pensando no centro do mundo naquela época, que era a Europa. Tá bom? Bom, então essa imagem aqui ela é importante, né? Porque isso é os Estados Unidos que eu estava falando até agora. Né? Até a independência das 13 colônias, em 1776, os Estados Unidos basicamente eram essa areazinha em vermelho aqui. Né? Todo o restante a oeste dos Estados Unidos eram áreas ainda em disputa. Né? Eram áreas em disputa aí, com os espanhóis, com os franceses e com os ingleses, né? Também. Então ainda não era o território dos Estados Unidos, esse território que a gente tem como conhecimento hoje. E essas 13 colônias que formaram o início dos Estados Unidos é que a gente tem aquela diferenciação que eu falei ali no outro slide. Né? Daí eu vou explicar cada uma dessas áreas aqui
mais à frente. Mas uma coisa importante, né? Em 1776, quando os Estados Unidos se torna independente, né, em relação aos ingleses, o país já possuía ali prematuramente uma indústria local, né, extrativa, naval, de manufaturas, que se gerou exatamente por essa situação que eu falei anteriormente, de a colônia ser uma colônia extremamente não lucrativa para o colonizador, ok? A parte norte e a parte central. O sul era a única parte ali, né, que era extremamente lucrativa aí para os ingleses. Até por isso que dentro sempre do processo histórico dos Estados Unidos, o sul é que gerou uma resistência em relação à independência, depois em relação à abolição da escravatura e a todos os processos históricos dos Estados Unidos. A área mais conservadora dos Estados Unidos é essa área aí da porção sul dos Estados Unidos, né? Então, no norte dos Estados Unidos, o que se tinha? Você tinha, né, geograficamente falando, né, uma planície costeira, né, a planície ali do lado leste americano ela é bem grande até chegar na região de montanhas, né, do Apalaches. Você tem aí cerca aí de 300 e poucos quilômetros aí de planície. E aí essa planície costeira, no caso da porção norte, ela tinha solos pedregosos, né? Então para quem entende um pouco de agricultura sabe quanto isso é desvantajoso, né, o quanto isso é oneroso para a produção agrícola, e ela tinha outra questão que era a questão climática, né, invernos muito rigorosos, outra coisa que para a produção de alimentos e para a agricultura gera uma série de problemas. Então, resumidamente, a porção norte dos Estados Unidos, e lembrem que o norte dos Estados Unidos é a área economicamente mais desenvolvida, né, dos Estados Unidos, onde está a capital dos Estados Unidos e tal, os principais centros industriais, pelo menos os iniciais. Você tinha uma área ali geograficamente extremamente desvantajosa para os ingleses explorarem, né? Então essa impossibilidade, esse atraso, né, essa dificuldade, na verdade, acabou gerando a necessidade de desenvolvimento local, né, de uma forma prematura no caso desse norte dos Estados Unidos. Ok? No caso, a agricultura, por exemplo, de grande extensão, ela era inviável nessas áreas, né? Por isso vai se formar ali uma indústria prematura, né? De pesca, de navios, de manufatura. Por quê? Porque os núcleos coloniais que se formaram naquela região precisavam produzir aquilo que eles não tinham dinheiro para comprar de fora dos Estados Unidos. Eu sempre gosto do exemplo, né? Se você está numa crise, né? A gente está numa crise agora, por exemplo, aí, né, causada aí pela pandemia aí do coronavírus. As famílias, quanto menor for caindo a renda, mais elas vão substituindo internamente aquilo que a gente compra fora. Por exemplo, o pão, né? Então você talvez já nem fazia mais pão em casa, em virtude da crise a gente volta a produzir pão em casa, né? Vai fazer lá um bolinho de chuva para tomar café, coisas que normalmente, se você tiver renda, você acaba comprando pronto no supermercado, na padaria. Um exemplo aqui bem tosco aqui para a gente entender um pouco o que era essa relação aí nessa economia dos Estados Unidos, ok? No caso, então, né, no norte, então, no centro, aqui, no meio aqui do slide, né, se formou ali uma indústria de policultura de pesca e uma indústria naval ligada a essa economia pesqueira. A região sul dos Estados Unidos, que tinha solos férteis, o clima propício para a produção de fumo e algodão, ela foi muito bem explorada pelos ingleses, né? E ali nessa região é que se formou uma colônia de exploração. Então as pessoas, né, que tinham mais dinheiro naquela região são mais ligadas aos ingleses do que os próprios Estados Unidos, pelo menos, né, naquele período ali até o século XIX, início do século XX, ok? A região oeste dos Estados Unidos ela era colonizada por franceses que vinham lá pelo norte, pelo Canadá, né, e por caçadores e comerciantes de pele, né, que iam explorar essas áreas que ainda não tinham sido colonizadas por ninguém, né, eram áreas ainda, né, sob domínio dos indígenas, né. Então, né, resumidamente, né, para a gente entender um pouco essa dinâmica aí, a gente tem um outro fator que é extremamente importante para o caso dos Estados Unidos, que é o quê?
a vinda de imigrantes europeus. Para que se tenha uma ideia, até 1920, os Estados Unidos foi o país, né, individualmente, que mais recebeu migrantes vindos da Europa. Foram cerca de 40 milhões de europeus que migraram para os Estados Unidos. 40 milhões de europeus até 1920, em que a população mundial era cerca de 6 vezes menor do que hoje, era muita gente proporcionalmente. Né? Então foi aí uma movimentação, né, gigantesca de pessoas que ocorreu nessa época. Né? Se pegar o continente americano inteiro, América Latina, o número é muito maior. Mas a gente está aqui falando dos Estados Unidos. O que isso trouxe de vantagem para os Estados Unidos? Isso ocorre até 1920. Na segunda metade do século XIX, nós vamos ter ali esse migrante vindo, né, a partir ali de 1800 e pouco, esse migrante que vem da Europa, para os Estados Unidos, né, não só para os Estados Unidos, para a América como um todo, ele é um migrante que ele tem uma vantagem em relação aos fluxos migratórios que vieram antes disso. Por quê? Ele é, para a época, uma mão de obra qualificada. Não é que ele é mais inteligente, não é nada disso. O que eu tenho ali é um cidadão que está vindo do centro econômico do mundo, que está sofrendo já, né, a partir aí de meados do século XIX, com a crise da primeira Revolução Industrial. Então são trabalhadores que já passaram pela primeira Revolução Industrial, tanto trabalhadores do campo, já passaram lá pelas revoluções agrícolas, né, da Inglaterra, da França, né? Então são trabalhadores que já conhecem as técnicas de produção mais avançadas do modo de produção capitalista, porque muitos deles, inclusive, estão saindo da Europa e vindo para o continente americano, né? Vindo para os Estados Unidos, no caso aqui especificamente. Por quê? Porque não conseguem mais viver na Europa devido à crise econômica da Europa. Então são trabalhadores que muitas vezes perderam suas terras, perderam seus empregos na Europa em virtude da crise, mas que já conhecem como funciona o modo de produção capitalista, diferente dos migrantes que vêm antes disso. Né? Por exemplo, os africanos, né, que vêm para a situação do trabalho escravo, né, e mesmo imigrantes europeus que vêm antes desse processo e que não conheciam ainda as técnicas, né, geradas aí pelo processo da primeira Revolução Industrial. Então esse migrante que vem, ele já é uma mão de obra qualificada para a época, porque ele já conhece melhor as técnicas de manufatura, já conhece técnicas industriais, já conhece técnicas modernas de agricultura. E ele vem então, né, atravessa aí meio mundo. Então você imagina, eu sempre gosto de usar esse exemplo, você imagina um cidadão, né, que na época, sem Google, sem internet, sem toda a informação que a gente tem hoje, o cara pega a família, né, porque muitas vezes veio com a família inteira, não veio sozinho, o cara pega a família inteira, se enfia dentro do navio, compra uma terra do outro lado do mundo, num lugar que ele não conhece, né? E se joga com a família para lá para tentar a vida. Por que isso ocorre? Porque era a única possibilidade que ele tinha de reprodução de vida. A Europa não permitia mais que ele estivesse lá. O cara estava desempregado, o cara estava endividado, o cara tinha sido expulso de suas terras. E aí chega ali a oportunidade de ele, olha, eu te dou a chance de comprar terras aí para pagar, né, de 20 a 40 anos nos Estados Unidos. Uma área de terra muito maior do que o que ele conseguiria comprar na Europa, mesmo que tivesse dinheiro. Ele vê ali uma possibilidade, então, de tentar recomeçar a vida. E aí esse trabalhador, né, que não é são 40 milhões de pessoas, né, eu vou brincar assim, faca no dente, tendo uma nova oportunidade na vida, num mundo que é extremamente injusto, né, esse mundo capitalista, e o cara vai então para os Estados Unidos tentar a vida. Ele não tem na cabeça dele a possibilidade de errar. Então são essas pessoas, né, a maior parte, que vão vir ali para colonizar os Estados Unidos. E isso vai ser uma vantagem. Por quê? Porque eles já conhecem o capitalismo, então eles vão saber explorar aqueles que lá já estavam, dentro das técnicas mais avançadas, né, de relações econômicas do mundo naquela época, que é a relação capitalista de produção. Ok? Então aqui, para que vocês tenham ideia, né, esse é um mapa aí da divisão dos Estados Unidos, né, já
no período da Guerra da Secessão, que acabou levando à abolição da escravatura, né, em 1865, né, nos Estados Unidos. Né? Estados Unidos, o primeiro país a abolir a escravatura no mundo, né, para vocês verem como as relações capitalistas de produção ali estavam avançadas. Né? Abolir a escravidão, né, é uma coisa extremamente fundamental para o modo de produção capitalista dar certo. Né? Por quê? Porque uma das coisas básicas do capitalismo é o que? O trabalhador assalariado. Não havendo trabalhador assalariado, não existe possibilidade de reprodução do capital. Né? O capitalista vai vender para quem? Escravo compra, escravo não compra. Então a abolição da escravatura não é uma questão humanitária. Né? Falando em capitalismo, ela é uma questão de quê? De economia. Eu preciso abolir o trabalho escravo para gerar possibilidade de trabalho assalariado, que serão cidadãos que vão consumir. É nisso que está se discutindo ali. Okay? E no Brasil depois vai ser a mesma discussão. Né? O Brasil que fez isso muito tardiamente em relação aos Estados Unidos. Então, no caso dos Estados Unidos, nisso eles também foram pioneiros. Né? Perceba como está aqui relacionado a importância da geração do mercado interno americano. Ok? Aqui no mapa, né, então os territórios aqui em azul, né, os estados da União, né, que sofrem influência dessa América do Norte aqui, que é quem lidera todo esse processo de desenvolvimento econômico do capitalismo interno nos Estados Unidos. A área em vermelho, os estados confederados, né, que são os estados que resistiam a todas essas mudanças porque ainda são ligados muito aos ingleses, né? Porque era a área de colônia de exploração dos Estados Unidos, essa porção sul, ok? Né? Que tinha aqui o clima é quente, né? Bem diferente dessa outra área dos Estados Unidos, e economicamente falando, era a área que era vantajosa para os ingleses. Né? E os estados em cinza aqui, né? Estados escravistas que permaneceram na União. Né? Eles tinham, né, uma concentração de escravos, mas estavam de acordo aí com essas mudanças que o norte dos Estados Unidos liderava. Ok? Então essa área em cinza e vermelha é onde predominou a mão de obra escrava nos Estados Unidos. Resumidamente, a área mais atrasada dos Estados Unidos. Se a gente pegar hoje, falando dos Estados Unidos hoje, são essas áreas do território americano que são as áreas mais conservadoras. Né? Então você pega, por exemplo, né, no processo eleitoral lá, pega um mapa de votação dos Estados Unidos, vocês vão perceber que o partido republicano, né, que é o partido mais à direita, né, mais à extrema direita dos Estados Unidos, dois partidos dos Estados Unidos são de direita, tanto os republicanos quanto os democratas. Os republicanos são onde predomina as relações mais atrasadas de produção, propriamente falando. Né? São os mais conservadores, né? Não só nos costumes, na economia também. No caso da porção azul, predomina aqui o Partido Democrata dos Estados Unidos, né, que são ligados mais a esse processo mais liberal aí de economia, né, não liberal aqui no neoliberalismo propriamente dito. Né. Então percebam que essa divisão, né, lá do século XIX, ela ainda tem uma influência dentro dos Estados Unidos hoje. Né? No caso, os latinos e os africanos, né, predominam nessas populações, nessa porção mais ao sul aqui dos Estados Unidos. Né? Primeiro porque foi para onde tinham as fazendas de escravos, onde se manteve esses escravos por mais tempo, e no caso dos latinos aqui pela entrada aqui, né, o contato com a América Latina, ok? Sobre essa discussão tem um filme bem legal que eu indico para vocês verem, ganhou vários Oscars, que é o 12 anos de escravidão. Tá? Quem puder assistir, assista, é um filme bem novo, faz poucos anos que saiu, super bem produzido e fala um pouco aí sobre essa questão da abolição da escravatura nos Estados Unidos. É um filme fundamental aí para se assistir para quem quer entender a história dos Estados Unidos, tá? Bom, então esse processo então de leste em relação ao oeste, né, que se deu através de imigração, ele foi incentivado então, né, sobretudo a partir do momento em que os Estados Unidos se tornaram independentes, mas ainda antes disso, né, os caras começam a incentivar a ocupação desse território. E como é que eles vão fazer? Então eles vão ofertar terras a preços baixos, né, e isso fez com que, entrando ali pelo leste dos Estados Unidos, esses migrantes fossem avançando em direção ao oeste, chegando a ocupar até terras espanholas, né? A porção ali que pertencia ao México.
ok? Isso foi feito através de que forma? Né? Através de financiamento dessas terras, né? Via sistema bancário nascente nos Estados Unidos. Então você permitia com que um migrante desses 40 milhões que vieram da Europa, o cara comprasse uma terra, né? O banco financiava para o cara, então o cara ficava ali com uma dívida com o banco, e ele ocupava esse território, e isso para o Estado o que trazia de vantagem? Né? Você tinha ocupação do território. Né? E o Estado agia ali de que forma? Né? Via sistema bancário, financiamento, e possibilitando a construção de infraestruturas, como as estradas de ferro, né? Então se levando ali infraestrutura para que esse migrante fosse ocupando esse território. Em áreas em que não havia interesse que as pessoas comprassem esses terrenos, áreas, por exemplo, fortemente ocupadas pelos indígenas, a gente vai ver que o governo criou algumas medidas bem polêmicas ali para ocupar essas áreas depois, tá? Então aqui é o que eu estava falando para vocês, né? Em 1864, o governo americano criou o Homestead, né? Que era uma distribuição de terras gratuitas para atrair estrangeiros e exterminar os índios. Então as áreas ocupadas de resistência indígena, o que o governo americano fez? Então o migrante ele não queria comprar essa área, porque ele comprava essa área e os indígenas expulsavam eles, né, dessas áreas que pertenciam aos índios, né, historicamente. E aí o que o governo fez? Ele passou a oferecer então áreas de forma gratuita para o migrante ocupar, e o governo dava ali um suporte para esse migrante, né, para ele ocupar essas áreas e expulsar os índios dali, né, expulsar obviamente matando a população indígena, né, dessas áreas. Então o processo de ocupação desse território oeste dos Estados Unidos, né, é considerado aí um dos maiores genocídios da história da humanidade. Essa população indígena ela não foi convidada a se retirar, ela não foi convidada a ficar ali e a virar trabalhador assalariado, né? Ela simplesmente foi retirada à força do seu território, né? Isso é uma parte triste aí da história, né? Uma das, né? Bom, então esse processo de desenvolvimento dos Estados Unidos, de ocupação do território, ele se deu prematuramente também de uma forma de muita introdução, né, de tecnologia e de tecnologia na agricultura. Então já é um país que nasce com uma agricultura moderna, né, fazendo uso das técnicas de agricultura que a Inglaterra havia implantado lá na Revolução Agrícola dos ingleses, lá no início da primeira Revolução Industrial. Então, boa parte disso migrou para os Estados Unidos, né, junto com esses migrantes que traziam essas técnicas de produção e foram, obviamente, melhorando nessas técnicas, sobretudo por quê? Porque o território americano, bem diferente do território inglês, ele é um território de muita expansão de terras, né? Então permite ali a agricultura extensionista, né, que faça uso de muito território. Então, isso ajudou a impulsionar a ocupação, né, do território americano, isso ajudou na geração do mercado interno, que é fundamental para os Estados Unidos, com diferenças importantes. Por exemplo, industrialização, pôde contar com uma agroindústria desde o início. Então, para a indústria nascer nos Estados Unidos, ela não precisou fazer toda aquela revolução que os ingleses fizeram. Por quê? Porque a agricultura americana ela já é agroindustrial desde que ela nasce. Então, isso já gera uma vantagem aí para o surgimento de indústrias dentro dos Estados Unidos. É uma agricultura, né, que ela já nasce ligada ao setor de serviços. Extensão rural, né? Então centros de estudo relacionados à agronomia, né, prematura na época, né, a técnicas agrárias, vão surgir ali já no século XIX nos Estados Unidos, né, a extensão rural. Então essa coisa que a gente tem hoje de extensão rural no mundo todo, né, por exemplo, no nosso país, aqui no nosso estado, né, a gente tem a EPAGRE, por exemplo, que é uma empresa de extensão rural no Rio Grande do Sul, Paraná, Emater, a nível de Brasil, uma Embrapa. Isso para os americanos já eram coisas do século XIX, né? Então essa expansão que vai se dando em relação ao oeste, ela já vai colocando ali nessas cidades ali escritórios de extensão rural,
né, que vão liderando e demonstrando para esses migrantes, olha, aqui nós vamos produzir tal coisa, tudo isso é feito de uma forma muito prematura. E isso, obviamente, ligado ao quê? Ao sistema financeiro nascente nos Estados Unidos. Tudo isso financiado pelo sistema bancário, tendo como principal aporte o governo americano, né, o Estado americano na época. Então isso gerou nos Estados Unidos uma das agriculturas mais potentes do mundo. E aí eu vou entrar um pouquinho nessa discussão agora. Isso é importante para os Estados Unidos até hoje, né? Atualmente os Estados Unidos é o maior produtor e exportador de uma série de alimentos no mundo. Né? E aí eu vou mostrar depois com os gráficos ali para vocês, né? Uns gráficos que eu já vou agradecer aqui, né? Um amigo meu que está concluindo doutorado esse ano, o professor Roberto, que é lá do Maranhão, e estuda, né, soja, e ele levantou recentemente todos esses dados aí da agricultura nos Estados Unidos, com um artigo que ele escreveu, junto com o nosso orientador, o professor Carlos Espíndola, e ele me passou esses dados todos quentinhos aí. Eu estou com os dados aí mais atualizados aí de 2020 aí sobre a produção dos Estados Unidos comparando com o Brasil, já vou mostrar para vocês, mas antes deixa eu concluir aqui esse slide, né? Então, essa agricultura americana, que já nasce ligada ao que a gente chama de agronegócio, ela tem a sua atividade rural dividida, né, na produção familiar, grandes propriedades. Uma diferença aqui em relação ao Brasil, que também tem grandes propriedades e agricultura familiar. No caso dos Estados Unidos, a agricultura familiar ela é altamente capitalizada, né? É uma agricultura familiar completamente ligada à economia capitalista. Então, esse agricultor familiar nos Estados Unidos, na verdade, são pequenos empresários, né? No Brasil, a gente tem os dois tipos, né? Eu discuti isso lá na aula sobre o mundo rural com vocês, né? A gente tem o agricultor familiar ligada ao grande capital, né, altamente capitalizado, que é um pequeno empreendedor, e a gente tem aquele ligado a uma agricultura mais de resistência, né, de subsistência no campo, ou mesmo que seja comercial, né, de agricultura camponesa, mas que o foco principal dessa agricultura não é o mercado, e sim a reprodução das famílias, né, dessas famílias agricultoras, ok? Então, aproximadamente 35% de toda a riqueza produzida dentro dos Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos é a maior economia do mundo, ela é ligada ao quê? Ela é ligada à indústria do agronegócio, né? Produção de insumos, máquinas e a produção dos produtos agrícolas propriamente dita, né? Então, essa agricultura americana, ela nasce, e é assim até hoje, altamente ligada ao setor de serviços, né? O que seria esse setor de serviços? Né? A venda de insumos, né? Venda de sementes, venda de pesticidas, herbicidas, né? Os vendedores, todos que estão ligados aí à área aí da agricultura. A indústria, né? Então, obviamente que aqui aí entra também parte dos insumos industriais, né? Maquinários e por aí vai. O financiamento, né? Então é uma agricultura ligada aí ao sistema bancário e à bolsa de valores, né? Então soja, por exemplo, milho, todos esses grãos, né, são vendidos em bolsa de valores, é lá que se determina o valor desse produto no mercado internacional. O sistema farmer, que eu já havia falado para vocês, né, de agricultura familiar, com o uso intensivo aí de muita tecnologia. Por quê? Porque o uso intensivo dessas tecnologias não está ligado só à produção, está ligado ao desenvolvimento do capitalismo. Você precisa ter um agricultor que está completamente imerso às formas de produção do capitalismo, e uma delas é o quê? É a compra de maquinário via o quê? Financiamento bancário. Você está ali no sistema, né? A venda dessa produção via esses sistemas também, financiar a produção, entendem o que eu estou dizendo? Então é uma agricultura completamente imersa aí dentro do que a gente tem, né, de mais desenvolvido, falando em modo de produção capitalista. Gente, eu não estou dizendo que eu concordo com tudo isso, eu estou falando para vocês como é que funciona o sistema, né, atual. Então vamos lá, né? Aqui os dados aqui. Então mais uma vez aqui vou agradecer de coração ao professor Roberto, né, que me forneceu esses dados fresquinhos, né? Então esses dados ele coletou, né, são todos de 2020, os dados que eu vou usar agora, da agência, né, dos Estados Unidos, Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, tá?
Isso é uma coisa interessante, né? Muitos dados nas pesquisas que a gente faz aqui no Brasil, eu consigo dados dentro do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos mais atualizados do que os dados que eu consigo nos sites do Ministério da Agricultura do Brasil. Dados sobre o Brasil, tá? Não estou falando dados sobre os Estados Unidos. Sobre consumo, por exemplo, né, o Brasil está completamente defasado, sobretudo nos últimos aí 5, 6 anos, né, não tem se liberado dados e não tem se produzido os dados. Né? Como é que a gente vai organizar a produção no Brasil se a gente não tem acesso aos dados? Isso é uma coisa bem difícil. A gente acaba achando esses dados dentro de um órgão do governo dos Estados Unidos, o que é mais preocupante ainda. Os Estados Unidos conhecem melhor a produção interna no Brasil do que o próprio Brasil. É isso que isso me leva à conclusão. Por quê? Como é que eles conseguem isso? Será que o governo brasileiro não tem os dados? Eu quero acreditar que tenha, só não nos fornece o dado, mas os Estados Unidos também têm esse mesmo dado. Tá? Mas vamos lá. Produção de algodão. Os dois maiores exportadores de algodão do mundo, Estados Unidos e Brasil. Aqui é um mapa dos Estados Unidos, da área, né, esses pontos em verde, as áreas de produção de algodão nos Estados Unidos. Tá? A produção de laranja. Então lembram lá naquela aula sobre o mundo rural que eu falei da briga entre Estados Unidos e Brasil sobre a laranja? Né? O Brasil é o maior produtor de laranjas do mundo. O segundo maior produtor é os Estados Unidos. Né? Só que o maior mercado consumidor de laranjas do mundo é nos Estados Unidos e a gente vende muita laranja para os Estados Unidos. A gente também é o maior exportador de laranja no mundo. A gente exporta aí 70 e poucos por cento da laranja no mundo. Né? E o maior comprador de boa parte dessa laranja é os Estados Unidos e, obviamente, a China. Né? A exportação de milho. Né? Então percebam, os Estados Unidos é o maior exportador de milho, o segundo maior exportador de milho é o Brasil. Então a gente concorre aí, né, com os Estados Unidos. Né? Aqui as áreas de produção de milho nos Estados Unidos. Né? Vocês vão ver depois que as áreas de produção de soja são praticamente as mesmas, né? Que são áreas de produção onde predomina a produção de grãos nos Estados Unidos. Nós temos aqui exportação de carne, de frango. Né? O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango e os Estados Unidos o segundo maior exportador. Né? E exportação de soja, o Brasil é o maior exportador do mundo, seguido pelos Estados Unidos. Né? Quem está acompanhando aí a crise atual, a gente se envolveu aí numa polêmica aí recentemente com a China. Né? A China é o maior comprador de sojas do mundo. E ela compra boa parte dessa soja de quem? Do Brasil. É a maior compradora de soja do Brasil. Aliás, né, nos 3 primeiros meses, né, o primeiro trimestre de 2020, cerca de 80% de tudo que o Brasil exportou no mundo, sabe quem é que comprou? A China. A China é o nosso maior parceiro comercial hoje. Né? E aí uma figura aí do governo brasileiro, né, um deputado, né, deu uma declaração e depois um ministro, né, comprando uma briga com a China. Né? E existe aí os brasileiros que têm trabalhado só com senso comum, estão falando mal da China torto e à direito. E aí o que isso resultou? A China cancelou aí a compra aí de parte das sojas do Brasil e está comprando de quem? Dos Estados Unidos. Entenderam? Né? Os Estados Unidos, que é o nosso maior concorrente no mercado de soja no mundo. Aqui interessa a gente brigar com qualquer país, né? Sobretudo com a China, que é nosso maior parceiro comercial, sobretudo com os Estados Unidos, que é outro grande parceiro comercial do Brasil, né? O segundo maior parceiro, depois da China. Que interessa a gente entrar nessa briga? Entendeu? Agentes do governo brasileiro, né? Um ministro e um deputado, falaram mal da China, arrumaram um puta desconforto do Brasil em relação à China, e quem levou vantagem com as besteiras que essas pessoas falaram publicamente? Os Estados Unidos, nosso maior concorrente no mercado mundial de soja. E, coincidência ou não, né, essas figuras aí são figuras que vivem idolatrando os Estados Unidos. Né? Eu idolatro o Brasil, não os Estados Unidos nem a China. Eu sou brasileiro, né? Acho que a gente tem que idolatrar o nosso país, né? Defender a economia do nosso país, não a economia americana e nem a economia chinesa. E também não temos que falar mal nem dos americanos e muito menos dos chineses, que são nossos maiores parceiros comerciais. Ok? Fica a dica aí para vocês ficarem atentos, tá?
Mas eu mostrei esses dados aqui, fornecidos então pelo meu amigo Roberto, né, para que vocês tenham um pouquinho da ideia. Aqui é as áreas de produção de soja, né, dos Estados Unidos, ok? Vamos tocando aqui, né? Então, isso só para a gente ter uma ideia, para vocês entenderem, né, dentro dessa geopolítica mundial, o quanto o agronegócio ele é fundamental para a economia norte-americana, que é a maior economia do mundo, né? Eu gosto de falar isso porque, ao meu ver, a gente faz uma discussão muitas vezes um pouco injusta em relação ao agronegócio brasileiro, que é endemonizado, né? E eu apanho muitas vezes dentro das discussões que eu faço dentro da esquerda por causa disso. Eu não sou contra o agronegócio, acho que a gente tem que rever o modelo de agronegócio brasileiro, isso sim, né? Agora, a gente ser contrário à produção do agronegócio é uma outra situação, sendo que falando em economia do Brasil, né, e falando na economia do principal país do mundo, ainda hoje, que é os Estados Unidos, um dos principais setores de produção econômica. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso. Agora, eu não estou dizendo que a gente não tenha que rediscutir a forma como é feito, né, melhorar essas técnicas, né, tem as questões ambientais, tem tudo isso que envolve. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, com os ataques que a gente faz, da onde vem a maior parte da renda para o que a gente come, né? Não só na produção, mas sim também na renda financeira para todos os outros setores aí na economia nacional. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. E aí eu gosto desse exemplo dos Estados Unidos para a gente entender a quem interessa atacar a produção agrícola brasileira. Um dos principais interessados é os Estados Unidos, que é nosso maior concorrente mundial aí na produção de alimentos. Tá? Nessa área a gente briga de igual para igual e, como vocês viram ali, a gente é muito melhor do que os Estados Unidos numa série de áreas como a gente viu ali, né, frango, soja, né? Vamos tomar um pouco de cuidado aí com a discussão, né, sobre isso, se aprofundar um pouco mais, tá? Para depois vir as críticas. Bom, então o modelo de produção agrícola americano, voltando aqui a discutir os Estados Unidos, ele é classificado em dois modelos, o modelo texano e o modelo californiano. Qual que é a diferença? O modelo texano é o modelo da grande propriedade rural, né? Predomina mais no meio oeste dos Estados Unidos, produz commodities, lembrando, né? Os produtos que são comercializados na Bolsa de Valores, né? O maior exemplo disso é a soja, né? O ganho é em escala de produção, né? Então o valor unitário que o cara ganha num grão de soja é quase invisível, mas quando você vende toneladas de soja, você tem um ganho maior em escala. Entenderam? Então, aqui é o que a gente chama aqui no caso das grandes propriedades, né? Os grandes produtores rurais, que às vezes daí são empresas, às vezes você tem um produtor individual, daí depende ali para cada tipo de produto. No caso do modelo californiano, é um modelo de produção agrícola americano de pequenas propriedades rurais, que é a agricultura familiar. São mercadorias diferenciadas, o ganho é na especificidade. Um grande exemplo que eu gosto de dar aqui, produção de vinho. O cara produz vinho, o cara, né, a vinícola lá, ela tem uma produção de larga escala, comparada, por exemplo, com a indústria de cerveja? Não. Mas o cara ganha na especificidade porque tem um valor agregado ali, né, grande naquela garrafa de vinho. Por exemplo, o produtor orgânico é um produtor familiar, existe hoje também grandes propriedades de produção orgânica, já inclusive no Brasil, mas o que predomina é a produção familiar. O ganho do cara ali é o que? Na especificidade, né? Ele tem um produto com um valor final maior do que o cara que, por exemplo, produz tomate com um agrotóxico numa grande fazenda. Você vai ganhando nas especificidades, ok? Um produto diferenciado, né? Bom, então esse aqui é um mapa também do que o Roberto me forneceu, que é cada pontinho azul desse, não sei se dá para ver direitinho aí no vídeo, eles são uma propriedade rural nos Estados Unidos. Então vocês percebam que essa porção mais a leste dos Estados Unidos, você tem uma concentração maior de propriedades. Mais a oeste dos Estados Unidos, você tem uma concentração maior de terras. Quanto menos pontinho branco, significa o quê? Que são propriedades maiores, você tem menos proprietários. Quanto mais pontinhos concentrados azul, são áreas que você tem mais proprietários.
Entendeu? Então, você consegue perceber aqui, através do mapa, uma melhor distribuição da renda entre as propriedades rurais nos Estados Unidos. Né? Então, uma maior concentração de renda também. Uma maior concentração de propriedades. Você tem aqui uma distribuição de renda mais igualitária. Tá? Bom, dando continuidade, então, aqui é a nossa aula, né? Então, as bases, né, da industrialização dos Estados Unidos tiveram uma série de fatores que contribuíram. Então, alguns a gente falou aqui, a existência prévia de revolução industrial no século XVIII na Europa. Então, né, isso foi uma vantagem para os Estados Unidos, né, o que o Schumpeter, lá, o economista, fala, né, vantagem do atraso. Né? Você consegue já fazer uso de tecnologias já vulgarizadas por quem liderou os processos. Então, nem sempre ser atrasado é uma desvantagem. Você pode fazer da desvantagem uma vantagem, que é fazer uso de tecnologias que já são vulgares, que já estão postas aí, que você consegue utilizar. Os Estados Unidos se favoreceu disso em relação à primeira Revolução Industrial na Inglaterra. Riquezas naturais, né, que foram descobertas depois, né, muitas delas depois que os Estados Unidos já tinham se tornado independente. Os rios e o litoral dos Estados Unidos permitiam uma logística muito boa, porque são rios navegáveis, né? Você consegue navegar ali, naquela planície da porção leste dos Estados Unidos, aí, cerca de 350 quilômetros. Isso fazia com que esses rios fossem navegáveis. Isso permitiu que os Estados Unidos tivessem uma vantagem de transporte em relação a outras colônias. Por exemplo, no caso do Brasil, que tem um litoral muito maior, a maior parte dos nossos rios são bem pouco navegáveis, né? Tirando lá a região amazônica, o restante inteiro do litoral brasileiro tem rios aí que permitia se navegar aí muito pouco para dentro do território. No caso dos americanos, isso foi uma vantagem. Então essa vantagem toda que fez com que os Estados Unidos, né, que a princípio, como eu falei no início, parecia ser uma desvantagem, mas que acabou se tornando uma vantagem, que levou os Estados Unidos a se industrializar, fez com que os Estados Unidos, né, se tornassem aí, a principal economia capitalista do mundo, liderando a segunda revolução industrial. Né? E aí, quando a gente termina lá o pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já aí sozinho, né, sem nenhum questionamento, a maior economia do mundo até hoje. Como é que está distribuída essa indústria, então, dentro dos Estados Unidos hoje? Né? Então, ligada à localização das riquezas, né, sobretudo o nordeste dos Estados Unidos, é a área industrial mais importante dos Estados Unidos, né, porque é a que dá origem a tudo isso que a gente conhece dos Estados Unidos. Mas, nas últimas décadas, os Estados Unidos também, assim como outros lugares no mundo, sofreu aí um processo aí de distribuição espacial da sua produção, né, industrial. Então, para a costa oeste, a gente vai ter uma indústria de alta tecnologia, né, que vai se instalar nessa região, né, então o Vale do Silício, todas essas indústrias ligadas aí às tecnologias de informação, né, Google, essa coisa toda, todas estão aí nessa região oeste dos Estados Unidos. Nós temos no extremo sul ali dos Estados Unidos a região da Flórida, né, que também tem um tecnopolo importantíssimo, é onde está a NASA, né, é onde está boa parte da indústria também de entretenimento ali, né, o Disney e estúdios Marvel e por aí vai, né. E nós temos também a indústria americana expandindo para fora dos Estados Unidos, que são as indústrias maquiladoras. Nessa foto aqui é uma foto de uma indústria maquiladora. Quem são as indústrias maquiladoras? Né? As indústrias maquiladoras são indústrias americanas que precisam de mão de obra barata. E aí são indústrias que se instalam na fronteira com o México, dentro do território mexicano, como, né, para a legislação americana, é como se essa indústria estivesse dentro dos Estados Unidos, só que ela se instala dentro do México porque as relações trabalhistas não são as relações trabalhistas americanas. Eles fazem uso das relações trabalhistas do México para esses trabalhadores. Então, tudo aquilo que os Estados Unidos precisa produzir, né, que é uma indústria têxtil, por exemplo, que precisa de muita mão de obra, mas que essa mão de obra, se for dentro dos Estados Unidos,
vai ser muito cara, os Estados Unidos instalam essas empresas dentro do México. Então existe esse acordo com o governo mexicano. O governo mexicano se beneficia no sentido de gerar emprego dentro do México, mas lembrando que essas áreas, né, são empregos de baixa qualidade. Houve, né, existem uma série de discussões sobre essas áreas dentro do território mexicano, de empobrecimento, porque atraiu muitos trabalhadores, só que o lucro grande não fica ali, vai para os Estados Unidos, porque são empresas americanas. Você gera uma mão de obra ali, mas é um trabalhador barato, né, o que não gera ali um grande desenvolvimento econômico nessas áreas, e isso atraiu populações para conseguir emprego, e isso gerou bolsões de pobreza. Então existe muito problema de tráfico, prostituição, tudo isso que envolve nessas aglomerações aí de pessoas, tá? Então isso existe aí toda uma discussão aí muito grande que isso seria uma desvantagem para o México e não uma vantagem como inicialmente parecia ser. Para os Estados Unidos a vantagem é essa, a exploração de mão de obra barata dos mexicanos. Bom, a economia deles, né, obviamente, por ser a maior economia do mundo, se destaca em várias áreas, né? Alguns exemplos aqui, né? Setor automobilístico, setor naval, aeroespacial, químico, farmacêutico, militar, né? Em todas essas áreas, né? A indústria americana é destaque mundial. Como é que elas, então, né, voltando aqui à questão histórica, né, como é que os Estados Unidos gerou tudo isso? Né? Então se discute que 3 fatores foram fundamentais para os Estados Unidos liderarem a segunda revolução industrial e se tornarem o país mais industrializado no mundo. Maquinismo. O que significa isso? Desde lá do início do processo de desenvolvimento da economia americana, daquela economia interna, já foi introduzido máquinas na produção de forma prematura em relação a outros países no mundo. A rede de transporte leste-oeste que foi se formando nos Estados Unidos, né, estou falando aqui de logística, ela foi extremamente desenvolvida já desde o início do processo, à medida que foi se expandindo os Estados Unidos para o oeste, né, a gente assiste aqueles filmes de Bang Bang, por exemplo, sempre tem a construção das estradas de ferro e tal. Então é um país que logisticamente já conseguiu, desde o início desse processo, colocar no centro da discussão a importância do transporte e fazer transporte, né, para escoar essa produção. E um outro fator, né, dentro dos 3, então, o terceiro fundamental, o papel do empresário. Né? O pessoal vai chamar aí de empreendedorismo. Né? O mais famoso é o Henry Ford, né? O cara que fundou as indústrias Ford, né? Que introduziu aí o modo americano de viver. Né? Um deles, né, o American Way of Life, né, o modo americano de viver. O que é isso? Né? O trabalhador consumidor. Isso foi fundamental para o desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos. Entender que os trabalhadores precisavam consumir aquilo que eles produziam. Né? Então o Henry Ford ficou famoso, né, por dizer que não fazia sentido um trabalhador da Ford produzir algo que ele não tem acesso àquilo que ele produz. Porque se for um trabalhador extremamente pobre, se ele receber muito mal, ele não consegue consumir, né? Sobretudo no caso ali um produto de alto valor agregado. E aí então essa introdução desse pensamento na cabeça dos empresários americanos, ela está desde a sua origem. É diferente do empresário brasileiro, por exemplo, que acha que se o trabalhador dele ganhar bem, né, ele está tendo uma desvantagem. Né? Se o trabalhador ganhar próximo do que ele ganha, né? Existe aqui ainda muito do que vem anterior a isso. Né? Ainda, eu brinco, existe muito ainda das relações feudais no Brasil. Né? Uma boa parte dos empresários no Brasil ele é extremamente agressivo no sentido de capitalismo, falando agressivo contra o capitalismo, porque ele só pensa em acumular. Né? Ele não entende que para o capitalismo existir, precisa existir consumo. E para existir consumo, precisa existir isso que o Ford já defendia lá no século XIX. Né? Os seus trabalhadores precisam ter qualidade de vida. Né? E parte da qualidade de vida vem na sua capacidade de consumo. Né? Outra coisa importante relacionada a esse papel do empresário, né? O self-made man, né? O homem que consegue enriquecer com esforço próprio. Aqui é o empreendedorismo propriamente dito. Né? Você acreditar, né, que você pode virar milionário. Né? Aquela brincadeira. Né? Todo jovem americano pensa quando é que eu vou ganhar o meu primeiro milhão. Como se isso fosse possível. A gente sabe que não. Né? Mas daí é aqui que se foi se criando aquelas ideias de que o trabalho enriquece o homem, essa coisa toda.
né? A gente sabe que só trabalhar não deixa ninguém rico, né? Então eu gosto de brincar de exemplo. Meu pai trabalhou a vida inteira, feito um cavalo, e não ficou rico, né? Assim como o pai de muitos de vocês, né? Mas não trabalhar também não deixa ninguém rico, né? Então isso aqui os americanos trouxeram para o mundo, mas criar essa ideia, né, de que todo mundo pode vencer. Isso foi criado nos Estados Unidos e de certa forma, até certo ponto, né, no modelo americano, isso se fez permitir. Porque muitos desses pequenos produtores e pequenos empresários dos Estados Unidos no século XIX conseguiram, com a segunda revolução industrial, lembrando que o Estado americano, já vou falar disso na sequência, teve um papel muito grande nisso, conseguiram vencer na vida, né? Bom, algumas outras coisas que foram importantes para os Estados Unidos, né, incentivo à inovação. Então, por exemplo, os centros de estudo nos Estados Unidos, né, incentivaram isso. Então, tem um papel aqui da ciência fundamental também. Então, eles transformaram, por exemplo, né, a bauxita em alumínio. A bauxita era um minério que os Estados Unidos têm abundância e não tinha valor econômico antes do desenvolvimento do alumínio. Isso foi desenvolvido nas universidades americanas, né? O uso do petróleo como fonte de energia, então o petróleo também, né, que passa a ser a maior fonte de energia na segunda revolução industrial. Até então era um minério que não tinha muito valor econômico. Então os Estados Unidos, através de pesquisa científica, transformou o petróleo em algo com muito valor econômico, né, e passou a ser a principal fonte de energia no mundo até hoje, né? Então, tiraram proveito de recursos naturais que os Estados Unidos tinham, bauxita e petróleo, mas que não tinha valor econômico. Através das inovações, transformaram isso em produtos com alto valor econômico, né? O Taylorismo, né? Organizar a produção, né? Isso surge dentro dos Estados Unidos, né? Então, o que a gente tem de indústria na primeira Revolução Industrial, você tinha pouca desenvolvimento relacionado ao aproveitamento da mão de obra na produção, aproveitamento de insumos, né? Isso então com o Taylorismo, né, que vai trazer então uma nova forma de gerenciar a produção, né? Isso vai ser adotado dentro da Ford, né? O Ford vai trazer o Taylorismo para dentro da indústria dele. Isso fez com que gerasse uma nova dinâmica de produção muito mais organizada, muito mais produtiva, isso com medidas de inovação que nem sempre eram uma máquina. Muitas vezes é você simplesmente organizar a forma de produzir. Tem um filme que, se vocês quiserem assistir, eu acho que é Sede de Poder, conta a história de uma das maiores redes de fast foods do mundo. Vocês vão descobrir vendo o filme que o que essa rede fez não foi desenvolver um novo hambúrguer, um novo alimento. O que o cara fez foi desenvolver uma forma de organizar a montagem dos hambúrguer dentro da lanchonete. E aí depois um outro empresário, que daí é uma outra discussão do filme, não é o cara que inventa a forma de produzir, ele, através do sistema de vendas, né, e locação de terrenos, o cara expande a rede para o mundo todo e compra, inclusive, na verdade o filme mostra que ele não compra, né, ele rouba a rede dos caras que fundaram a rede, que leva o nome da rede até hoje. Tá lá na internet, eu acho que tem no Netflix esse filme aí, Sede de Poder. Bem legal para quem quiser entender um pouquinho também aí. Bom, então a hegemonia dos Estados Unidos, né? Então é nos Estados Unidos que vai surgir as primeiras grandes corporações do mundo. Não existiam essas grandes corporações, né? Os Estados Unidos vai trazer isso aí com a segunda revolução industrial. Algumas delas são destaque até hoje no mundo, né? Como o Henry Carnier no setor de aço, o Rockefeller, né, no setor petróleos. O Rockefeller é sempre lembrado, assim, eu gosto de ver muito filme, vocês sabem disso. Volta e meia se eu vou falar, por exemplo, do Rockefeller nos Estados Unidos, né? O Collis Hunton no setor de ferrovias, a Philip Morris, né, no alimentos, né, no Brasil ela atua, por exemplo, aí no setor de fumo, né, com produção de cigarros, né, então são mega corporações que surgiram ainda no final do século XIX nos Estados Unidos, tá? E que existem até hoje. O papel do Estado, então, que eu falava para vocês, né? Em 1893, o que ficou conhecido como Doutrina Moore, né, América para os Americanos, foi uma série de políticas do governo americano que favoreceram o processo de industrialização. Então esse papo que a gente tem hoje dentro do mundo neoliberal, de Estado mínimo, de pouca intervenção no Estado, né, até nessa atual crise aí da pandemia mundial, quem está salvando o mundo?
O Estado. É iniciativa privada? Não, quem está salvando o mundo nos Estados Unidos, o governo interviu, na Europa, né, a China nem se fala. Por quê? Porque o Estado é fundamental. E sempre foi assim. Os Estados Unidos só é o que é graças às intervenções do Estado americano. No final do século XIX e ao longo do século XX. Né? A doutrina Monroe é um grande exemplo disso. O papel do Estado, no caso dos Estados Unidos, foi central para o desenvolvimento das políticas industriais. Geraram incentivos à inovação. De que forma que você faz isso? Incentivando programas de desenvolvimento científico, através das universidades. Isso pode ser feito em parceria com a iniciativa privada? Pode, mas quem tem que liderar esse processo é o Estado. Proteção do livre comércio. Os Estados Unidos, na doutrina Monroe, por exemplo, começou a combater o imperialismo europeu dentro do território americano, já no século XIX. Então, América para os americanos. Indústria americana. Então, o governo americano faz e faz até hoje, né? Na aula lá sobre o mundo rural, eu falei sobre a questão da laranja brasileira, protege o mercado interno, incentiva a produção dentro dos Estados Unidos. Infraestruturas. Isso é outra forma do Estado intervir. Produção de estradas, ferrovias, portos, aeroportos, levar energia. Tudo isso é gerenciado pelo Estado. Assim como levar desenvolvimento de ciência e tecnologia. Os Estados Unidos fez isso amplamente, né? A partir da década de 70, início da década de 80 começa a defender o Estado neoliberal. Por quê? Porque eles já fizeram tudo isso. Mas países, por exemplo, em desenvolvimento como o Brasil, não podem abrir mão do papel do Estado. Ok? E o que a gente tem feito aí ultimamente é o quê? É abrir mão do papel do Estado, como se a iniciativa privada fosse resolver os problemas. Não. Ela é fundamental, mas ela é parceira do Estado, ela não manda no Estado, ela não deve mandar no Estado. Quem manda nas políticas de desenvolvimento, dentro do capitalismo, aonde deu certo no mundo, sempre foi o Estado. Esse papo que se gerou nos últimos tempos, quem manda quem defende o Estado é os comunistas. Isso é história para confundir a cabeça de quem não estuda. Estado não é privilégio dos comunistas. Tá? O Estado foi fundamental para o desenvolvimento de todos os países capitalistas mais desenvolvidos do mundo. E é até hoje. Tanto que na atual crise, foi assim na crise econômica de 2008, o governo americano foi e defendeu os bancos americanos, botou dinheiro para os bancos não quebrarem, como está sendo na atual crise que a gente está vivendo. Bom, vamos lá, né? Após a Segunda Guerra Mundial, 3 fatores foram fundamentais, então, para os Estados Unidos se consolidarem de vez como principal economia do mundo. Primeiro fator, né? A guerra não aconteceu no território americano. Segundo fator, os Estados Unidos emprestou dinheiro para a Europa se reconstruir depois da guerra, porque a Europa sai completamente dizimada com a guerra, e aí os Estados Unidos não teve esse problema, porque a guerra não foi no território deles, e ainda teve a vantagem de poder, via seus bancos, emprestar dinheiro para os países europeus se reconstruírem. E estabelece ali, né, o maior complexo de indústria militar do mundo. Então, os Estados Unidos, isso aí também a União Soviética vai, a discussão que a gente vai fazer também vai levar essa vantagem, isso está relacionado com a Guerra Fria também, mas a indústria, por exemplo, militar americana, que é gigantesca, né? E está aí até hoje aí no mundo, né? Então, todos os conflitos pós-Segunda Guerra Mundial, praticamente os Estados Unidos esteve envolvido. Por coincidência ou não, eles têm a maior indústria bélica do mundo. Mesmo aquelas guerras que eles não estão envolvidos, eles vendem. Né? Por exemplo, no tráfico de drogas no Brasil. Qual é o maior fornecedor de armas para o Brasil? Que está na mão do tráfico de drogas. Seja as entradas legais ou ilegais. Né? É a indústria norte-americana. Né? Quem produz o fuzil AR-15? Quem produz o 38? Quem produz a .40? Quem produz essas armas? A maior parte delas, se for investigar, são empresas americanas. Entendeu? Tem até um documentário muito legal brasileiro que se chama Notícias de uma Guerra Particular, em que o cara da Polícia Civil no Rio fala: se a gente quiser acabar com o tráfico no Rio, a gente poderia começar acabando com a produção de armas, que não acontece no Rio de Janeiro. Acontece fora do Rio de Janeiro, boa parte dela nos Estados Unidos. Né? Mas isso é uma outra discussão.
né? Então, essa é um pouco a discussão aí, para a gente entender um pouco sobre a maior economia do mundo, que é a economia dos Estados Unidos. Ela está a ponto de ser ultrapassada pela economia chinesa. China a gente vai discutir numa outra aula, mas dúvidas, então, né, vocês me mandem aí em off. E rapidamente aqui, então, né, a organização para as próximas aulas. Semana que vem eu não vou fazer vídeo, tá? Porque a gente tem feriado, né? E daí na outra semana eu vou marcar uma webconferência para a gente fazer um bate-papo aí, uma conversa sobre os assuntos que a gente tratou até então. E aí na outra semana a gente vai fazer uma avaliação, né, sobre esses conteúdos. Então nas próximas 2, né, semanas nós não vamos ter material de vídeo produzido, ok? Dúvidas, me mandem, um abração, se cuidem, não esqueçam de botar o nome nos comentários e a turma para eu poder fazer a presença depois, tá bom? Abraço.